Todos. Mais uma vez, sejamos todos bem-vindos nesta casa que nos recebe com muito amor e carinho. Aqueles companheiros que já nos acompanham há muito tempo, sejam bem-vindos. Aqueles companheiros que vêm a primeira vez, seja bem-vindo. Os nossos companheiros da internet que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Sabemos que, como o mestre já colocou para nós, onde se encontrarem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali estarei presente. Com certeza ele se encontra no meio de nós, nos auxiliando, nos orientando, nos preparando para o que estaremos conversando nesta tarde. Nós temos trabalhos todos os dias e os horários estão disponíveis no nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. Horário de reuniões públicas, todas as atividades da casa estão ali disponíveis para qualquer um acessar. Inclusive as palestras que são realizadas na casa ficam ali à disposição. Se alguém quiser perder uma palestra e gostaria de escutá-la novamente, está à disposição. Nós temos trabalhos sociais que são realizados. Um deles é realizado às sextas-feiras, a partir das 20 horas, mas é direcionado a dependentes químicos e também para seus familiares. Então, se conhecerem alguém que esteja passando por alguma dificuldade, ou a família precisando de um apoio, oriente a nós, traga até nós, indique, nós faremos contato, convidaremos, faremos esse trabalho e estaremos para que esse trabalho possa ser realizado na Casa Espírita. Nós temos também, aos sábados, a partir das 17 horas, tem um grupo de voluntários que se reúne para a confecção de lanches e para, a partir das 18 horas, fazer a entrega desses lanches para esses nossos companheiros mais desafortunados que se encontram nas ruas, né? Às vezes esquecidos. Eles se concentram às 17 horas, preparam o lanche, faz a prece, 18 horas sai para a entrega dos lanches, e o local de entrega dos lanches é entre a estação Carandiru e a estação Tietê do metrô. Então, aberto a todos os voluntários que quiserem participar, só se apresentar, arregaçar as mangas e mãos no trabalho. Nós temos também a distribuição de 75 cestas básicas para famílias cadastradas, que é no segundo sábado de cada mês. Então é feito um trabalho pelos assistentes sociais, verifica a situação das famílias, cadastram essas famílias e elas passam a fazer parte do programa. Então contamos sempre com a ajuda de todos, né? Aqueles companheiros que puderem colaborar conosco. Estamos recebendo aí as doações para esse mês. As nossas necessidades são arroz, óleo, feijão e café. Então, quem puder colaborar, estamos aceitando essas doações de bom grado. E por último, né? Antepenúltimo, ainda tem mais uma vez, né? Antepenúltimo, nós temos o trabalho que é realizado com as gestantes carentes, que é realizado no primeiro e no terceiro domingo de cada mês. Então, é feito uma palestrinha, são passadas orientações para essas mamães que vão receber esses espíritos, permitindo que aqui eles venham resgatar seus débitos, né? Reparar suas faltas, e no fim desse curso é distribuído um enxoval para dar o primeiro acalento àquele espírito que está chegando até nós. Então, o primeiro e o terceiro sábado, o terceiro domingo, né, de cada mês. Que horas? A partir das 9 horas. Tá? E as sextas também a partir das 9 horas. É feito esse cadastro. E nós ainda temos a nossa viagem para Sacramento. Se alguém ainda estiver interessado, ainda tem alguns convites disponíveis. É só fazer contato com o pessoal. Pode ser através do site também. Faz o site, manda o nome, os dados, que é interessante. E eles vão dar esse retorno, entrar em contato. Certo? Feito isso, passado esses avisos, né? Agora é chegado o momento de nos prepararmos para o início das nossas palestras, né? Que será realizado nesta tarde. Então, convido a todos para fecharmos os olhos do plano físico, nos acomodando da melhor maneira possível nas cadeiras. E juntos, unindo os nossos pensamentos, elevando-os a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, e aos companheiros da espiritualidade, que há muito prepararam esse ambiente para nos receber, nós vamos agradecer esta oportunidade que nos é apresentada. Ó Pai, de infinita bondade e misericórdia divina, que nos franqueia o conhecimento, nos franqueia todo o seu amor, as oportunidades no nosso dia a dia,
e a oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, Senhor, para mais uma tarde de estudo e aprendizado. Agradecidos por essa oportunidade, meu Pai, pedimos que envolva com muito carinho todos aqui presentes, para que possamos realizar um bom trabalho. Que assim seja. Graças a Deus. E envolvendo ainda com muito carinho o nosso companheiro Márcio Bellini, que fará a palestra da tarde. Que seja muito feliz na sua exposição. E o tema é renascer, né? Renasce agora. Que ele seja feliz na sua exposição. Boa tarde, os amigos. Nós, como disse o Washington, né? Agora o nosso tema é Renasce Agora, do livro Fonte Viva, lição de Emmanuel. E como toda lição, ele tira um trecho, geralmente do Novo Testamento, para ilustrar o tema. E o trecho escolhido é quando Jesus diz: aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. Então nós vamos ler a lição aqui. Renasce agora. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 375 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar os preceitos antigos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descermos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós, e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não esqueças a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. É a lição do Emmanuel. Então, nosso tema Renasce Agora, essa passagem de Jesus, é quando ele está sendo questionado pelo Nicodemos. E Jesus fala: em verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não poderá entrar no reino dos céus.
E o Nicodemos fala para ele, mas como nascer de novo, né? Por acaso a gente pode voltar e entrar na barriga da nossa mãe de novo? E Jesus fala, Nicodemos, você é mestre em Israel. Era um mestre, né? Ele sabia de lições. Você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? E isso que eu estou te falando das coisas da terra. Ou seja, as coisas que a gente vê acontecer todo dia. E ele estava falando da reencarnação, né? E Jesus fala, isso que eu estou falando das coisas da terra, que está nos nossos olhos, né? Imagina se eu te falar das coisas do céu, que ele conhecia, né? E nós não. Então, a reencarnação, como nós sabemos, é um dos pilares da doutrina espírita, né? Ela toda a base uma grande base da doutrina espírita vai ocorrer em volta da reencarnação, porque através da reencarnação é que nós temos a nossa possibilidade de evolução. Não vai se fazer numa vida só, porque nós somos espíritos múltiplos, né? Temos potência divina em nós e tanta coisa para desenvolver, como nós sabemos, não uma ou outra, mas então as sucessivas reencarnações nos permitem aprender, nos permitem evoluir. E não só isso, também ela tem uma função muito importante, que é nos dar a oportunidade de refazer os nossos erros, de ressarcir os nossos débitos. Então, algumas pessoas que não acreditam em reencarnação, algumas pessoas, às vezes, de outra religião, elas normalmente questionam, né? A maioria já deve ter passado por esse tipo de questionamento em relação à reencarnação, né? Então, uma perguntinha assim, uma pergunta meio pronta que eles já têm, né? Quando você ouve essa pergunta, você já sabe que é um questionamento de quem não acredita, né? E eles falam assim, mas você acredita em reencarnação, né? Tá bom. Mas por que então que a gente esquece tudo? Né? Se a gente está reencarnando, por que a gente já não nasce sabendo o que já viveu? Né? Esse é um questionamento que eles fazem. Até não tem sentido, né, o questionamento. Não é à toa assim. Mas os espíritos explicaram isso ao Kardec, dizendo que o esquecimento é uma bênção para nós. Porque, ok, se nós já voltássemos sabendo as coisas boas, ótimo, né? Embora dizem que a gente não perde nada, está dentro de nós. Né? Mas é fato que se você nasceu na França, na outra reencarnação, você não vai nascer sabendo francês. Né? Pode ser até que você tenha uma aptidão, né, para o francês ou uma facilidade em aprender. Mas você não vai nascer sabendo, né? Se nós já vivemos em outros países, também seria ótimo nascer já poliglota, por exemplo. Mas a sabedoria de Deus acima de tudo. E Deus, a reencarnação não é uma invenção dos espíritas, nem Kardec inventou isso, nem ninguém. É um mecanismo divino. Deus fez as coisas dessa maneira. E a sabedoria de Deus fala mais do que nós. Então os espíritos disseram para o Kardec que na nossa situação é uma bênção, porque nós esquecemos justamente o mal que nós fizemos. Quantas vezes nós cometemos erros até na vida, a gente fala, puxa, eu queria esquecer, né? Chega um ponto assim, nossa, se eu pudesse, eu queria esquecer tudo e começar de novo. Mais fácil. Então é uma bênção. E os erros que nós cometemos, às vezes não é só para nós, envolve pessoas, envolve outras pessoas. E é normal, todos nós cometemos erros. Então, a reencarnação nos permite voltar a conviver com as pessoas para poder devolver a elas aquilo que nós tiramos, né? Mudar a história e poder ter um relacionamento melhor, um relacionamento afetivo,
às vezes até amar a pessoa, muitos vêm como nossos filhos, e naturalmente os pais vão amar os seus filhos, né? Isso é natural. Então, como que nós poderíamos amar os nossos filhos se nós soubéssemos que ali está voltando uma pessoa que nós temos uma extrema dificuldade de relacionamento do passado, né? Que tem toda uma história ali para refazer agora. Então, a reencarnação é sempre uma bênção, que é ao mesmo tempo muito melhor do que uma condenação eterna, né? Que eu nem sei quanto dura a eternidade, né? Então, muito melhor é pensar na sabedoria de Deus, que nos permite refazer os nossos erros, nos cercando de possibilidades para que nós possamos. Mas a reencarnação não é só a parte difícil. É uma escola, é uma oportunidade de evolução, de aprender coisas novas, de tomar determinadas tarefas para se fazer na vida. E assim nós vamos crescendo sempre. Então, Emmanuel nos lembra a nossa possibilidade de renascer todos os dias, né? De nos renovar, não ficar preso ao que foi ruim. Então ele diz uma coisa muito importante. Conserva do passado só o que for bom e justo, né? Não o que é ruim. E às vezes nós temos o hábito de conservar uma coisa ruim que se passou conosco. Geram traumas, essas coisas todas que a pessoa leva para toda a vida. Na nossa infância é fato que nós somos muito influenciáveis, né? É natural do período infantil. Nós estamos ali, nesse período é que nós vamos estar mais maleáveis, assim, para receber o ensinamento, as impressões. Por isso que é muito importante o trabalho dos pais, né, nessa hora do amor, do ensinamento. A criança está mais apta. E muitas coisas que acontecem na infância nós levamos para o resto da vida. Mas, às vezes, uma coisa ruim, uma experiência difícil, acaba nos marcando e para o resto da vida, mas eu sou assim porque aconteceu tal coisa comigo. Não, porque eu passei por uma determinada situação. E nós, às vezes, temos até uma pontinha de orgulho em falar isso, nos colocando como vítimas, né? Uma posição eu estou assim porque eu sofri determinada coisa. É fato que nós sofremos, né? E que isso nos marcou. Mas o Emmanuel diz aqui que não devemos conservar essas lembranças ruins. Esquece, passou. Foi difícil, foi complicado, mas já foi, né? E se nós passamos, deve haver uma razão justa para ter passado por isso ou por aquilo. Que nós voltamos à Terra justamente para resolver essas coisas do passado, para ter provas, enfrentar. E se a razão não está nessa vida, pode estar numa outra que nós não lembramos, né? Então, se fazer de vítima não dá. Depois de conhecer tudo, né, que Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Então isso é a lei da ação e reação. Agora nós vamos falar, então eu vou só sofrer, eu vou ter que só passar por... Não, né? Obviamente. Nós estamos na vida justamente para refazer os erros e para crescer e para melhorar, para sermos felizes, para aprendermos com a vida. E isso é um esforço individual, né? Cada um, mesmo convivendo nas relações, na família, com os amigos, tudo mais, determinadas coisas é do esforço individual, né? Por exemplo, às vezes o tal marido da mulher, a mulher está brava, tal, o marido fala, não, calma, não dá para entrar. E vice-versa, né? Às vezes, então, nem sempre dá para nos influenciar pelo que está à nossa volta. Tem sempre a nossa vontade, a nossa posição, né, o nosso pensamento. Está todo mundo falando mal de alguém em uma situação, não é por isso que nós somos obrigados também a falar ou a entrar numa coisa ruim. Sempre acaba passando pela nossa vontade. Então, nessa hora que nós vamos colocar o que nós aprendemos, o que nós estudamos para fora e tomar a postura correta, né?
e com isso procurar esquecer o passado, porque a vida se renova todos os dias. Emmanuel fala na lição, a natureza, né, todo dia ela mostra que está se renovando, morre aqui, renasce, né, tudo na natureza é constante renovação. Aí os dias, as estações, vai o ano, não é? O sol que vai nascer todo dia. Então, tudo na vida nos mostra que nós também podemos nos renovar, também podemos melhorar, ir para frente, né? Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. São sempre oportunidades. E resolvendo os nossos problemas, além do que nós estamos já, do mérito que nós já conquistamos de outras reencarnações e dessa, nós vamos crescendo e evoluindo, desenvolvendo o espírito, né, que é o que nós somos, coisas que nós vamos levar, às vezes um esforço nesse momento, um esforço numa determinada fase da vida, uma luta, uma prova. Quando nós vencemos, é algo que nós estamos abrindo para o resto da nossa eternidade, que nós conquistamos, né? Enquanto às vezes o irmão do nosso lado ainda está precisando conquistar certas coisas, nós estamos para ajudar também. Então o Emmanuel começa a lembrar das nossas relações. Às vezes nós temos desafetos, né? Pessoas que não gostam de nós. Então ele diz, como Jesus falou, oferece a outra face, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, enquanto ele está, nós temos contato, né, na vida. E embora não seja fácil, mas Jesus disse ainda, ama o teu inimigo, né? Ama o teu adversário. Difícil, né? Coisa difícil. Mas ama o teu adversário. Faz o bem a quem te fez o mal. Retribui com bondade aquele que te fez o mal. Quem vai fazer isso? É um ensinamento difícil, né? Não é? Na prática, né? Mas são os ensinamentos do Cristo. Sabia o que falava. Mas principalmente Jesus diz assim. Ele explica até o porquê, né? Porque ele diz assim, se você fizer o bem só para quem te faz o bem... Aí ele diz assim, até os bandidos fazem isso, até os criminosos, até os impuros, né, de um modo, até eles fazem isso, porque você faz o bem para o teu amigo, para quem te fez o bem. E Jesus está ensinando a lição do sede perfeitos. Então ele fala, sede perfeitos como Deus, vosso Pai, nosso Pai é perfeito. Então se você fizer somente a quem te faz o bem, você está sendo uma pessoa comum. Então faz mais do que isso. Se você conseguir fazer o bem até aquele que te prejudica, você vai estar sendo acima da média, né? Você vai estar fazendo alguma coisa acima, já está caindo na sabedoria, né? Dentro do que for possível. Nós temos até, então, perdoar aqueles que nos fazem o mal, que é outra coisa difícil às vezes, né? Guardamos mágoas, ressentimentos, mas ficar preso a isso, ficar preso a uma mágoa prejudica a nós mesmos. Primeiro prejudicados somos nós. Estamos presos àquele ressentimento, aquela coisa que nos fez mal, que nos feriu, doídos, machucados, mas vamos ficando desequilibrados. É melhor orar pela pessoa, fazer uma boa vibração, se não dá para e nos libertar, porque tem muito mais coisa para nós do que ficar preso a uma vingança, ou querer dar o troco, ou querer... É uma coisa ruim. Nós lembramos até a história do Chico Xavier em relação a isso, que é para ilustrar o tema, que é uma lição que a maioria conhece, mas é sempre bom relembrar, né? Que o Chico Xavier, ele me parece que ele tinha um cachorrinho que ele gostava muito, que era o Brinquinho, o nome do cachorro. E era um cachorro doente, dava um maior trabalhão para ele. E muitas vezes, quando ele saía do centro, que ele participava, trabalhava, ele chegava em casa tarde da noite e encontrava a casa toda suja ali. O
cachorro tinha feito uma sujeira, aí ele ia limpar tudo, tal. E o cachorro dava muito trabalho para ele. E o pessoal via, né? Bom, e aí, uma vez ele chegou em casa e ele viu que o cachorro estava passando mal ali. Estava muito ruim e o cachorro morreu. De repente, assim. Parece que tinha comido alguma coisa muito ruim que levou ele. E aí, passaram os dias, ele ficou muito triste com a morte do cachorro, porque ele gostava muito do cachorro. Ficou triste. Tal. Aí passou uns dias, alguém chegou nele, assim, amigos tal, e falou, Chico, eu tenho que te contar uma coisa. Quem matou seu cachorro foi fulana. Deu veneno pro seu cachorro. Aí ele, nossa, mas que maldade, como é possível, né? Um cachorro que não faz mal para ninguém, fazer isso comigo, tal. Aí ele ficou super magoado. E aí ele passou uns dias ali, muito magoado, ferido, machucado. E aí o Chico fazia o trabalho de psicografia, né? Constantemente lá, estava sempre, geralmente, recebendo algum livro. E os espíritos começaram a sentir dificuldade, os bons espíritos, em se aproximar dele. Porque a vibração dele era de mágoa, ele ficava remoendo o problema, ficava com raiva daquela mulher que tinha feito isso com ele. E aquela vibração desequilibrada, aqueles pensamentos, e os espíritos estavam com dificuldade. Que ele não estava numa sintonia boa. Ele estava sintonizado com essas coisas. Aí o Emmanuel chegou para ele e falou, Chico, a gente precisa resolver esse problema seu. Né? Porque está atrapalhando o nosso trabalho. Ou você resolve ou nós vamos procurar outro médium para trabalhar. E o Chico, mas o que você quer que eu faça? Né? Você não viu o que aconteceu? Né? Foi uma vítima. Né? Tá bom, então eu vou te ajudar a resolver. Aí o Emmanuel falou assim, você vai para aquela senhora, você vai descobrir o que mais ela está precisando no momento e você vai dar isso para ela. Aí o Chico achou aquilo um absurdo até, né? Falou, ainda vou ter que fazer o bem a ela. Vai. E aí ele ficou sabendo que ela queria muito uma máquina de costura naquela época, 1950, alguma coisa assim, 60, né? Aquelas máquinas de costura gigantes, né? Que ficava assim. E aí tudo bem. Então, ele comprou essa máquina de costura, a prestação, porque era cara. Acho que ainda deve ser hoje em dia, né? Mas naquela época então, que era um negócio gigante. Comprou uma máquina de costura a prestações, foi procurá-la e deu de presente para ela. Aí ela não aguentou, abraçou, Chico, como é que pode você me fazer isso? Aí ela abraçou ele, aí choraram. Aí ela falou, Chico, você me perdoa. Aí ela contou, ela não se conteve. Ela falou, a gente viu aquele cachorrinho dando o maior trabalho para você, te atrapalhando. E para querer te livrar desse peso, eu dei veneno pro cachorro. Mas foi com boa intenção. Eu queria te tirar desse... Aí eles choraram, tal, e obviamente aquilo, alguma coisa nessa hora se transformou dentro dele, né? Porque ele substituiu aquela mágoa, aquele rancor, aquela sensação ruim que estava dentro, né? E naquela hora saiu tudo aquilo e ele ficou com uma boa impressão dela, conseguiu perdoar. E aí ele se saiu dessa vibração e foi para outra, né? Isso é uma analogia, né, assim, com as nossas mágoas. Ainda mais quando nós nos afastamos das pessoas, que aí fica mais difícil ainda. Às vezes a pessoa quer uma oportunidade ou outra, é orgulho de um lado, de outro, e afastados fica mais difícil ainda nos reconciliarmos. Às vezes não dá para conviver mesmo, né? Mas se for possível, vamos dar uma oportunidade para as pessoas, para conviver, conversar, e numa dessas, de repente, nós, né, conseguimos substituir aquela... Porque quando nós pensamos numa pessoa que nos fez o mal, os sentimentos são ruins, né? É dor, é mágoa, é vítima. Então a impressão com aquela pessoa já gera uma coisa.
que é a última impressão. Se nós conseguimos mudar essa impressão, e só através de uma palavra, de uma convivência, de um outro fato que venha substituir, aí passa realmente. Quando nós lembramos da pessoa, já não é com aquela impressão ruim, mas uma impressão boa. E aí é melhor para nós, né? Melhor ainda para nós mesmos. Então, o Emmanuel ainda termina a lição dizendo o seguinte, sempre falando, né? Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino dos céus. E além da reencarnação é o nosso nascimento como oportunidade de cada dia de nos renovarmos, né? De sair do problema, de deixar para trás e vivenciar coisas melhores, e fazer o bem, fazer a caridade, que isso aí nos coloca para frente. E Emmanuel termina a lição dizendo assim, mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Não é verdade? Então, às vezes nós estamos ali auxiliando alguém, cuidando de uma pessoa doente, por exemplo, né? Aquele trabalho, damos a nossa atenção, nosso tempo, nossos cuidados, a pessoa exige, né? Porque está enferma. E é uma situação, né? Desgasta o nosso esforço. Mas o Emmanuel diz assim, se parar para pensar, ainda não é melhor estarmos cuidando da pessoa do que se fosse o contrário? Se fosse nós necessitados do cuidado. Então, de qualquer maneira, se nós estamos ali, né, cumprindo a nossa obrigação, a nossa caridade, nós estamos fazendo o bem, praticando a caridade, auxiliando, dando o apoio a uma outra pessoa que naquele período está precisando. Mas fazendo isso de boa vontade e dando a nossa parcela de contribuição, nós saímos dali e estamos bem, né? Vamos dormir bem, vamos fazer outras coisas, estamos bem, graças a Deus. Então, é melhor poder estar auxiliando do que às vezes nós falamos, não vou cuidar, não vou auxiliar, e saímos até de uma obrigação ou de uma caridade que poderíamos fazer. E daqui a pouco vem um problema para nós, e aí é pior, porque a gente fica numa situação de depender dos outros, né? E mais ainda, se nós fazemos o bem e a caridade, existe a lei do merecimento. Porque nada na vida é só a favor, né? Vamos orar, pedir, nós recebemos ajuda. Mas só pedir, só pedir, só pedir. Como Jesus falou, né? Quantos pães tendes? Numa passagem que o Emmanuel comenta. Aí daqueles pães que os apóstolos falam, a gente tem alguns pães, alguns peixes. Ele multiplica. E a lição é que ele pegou um pouco do que nós tínhamos e dali consegue aumentar aquilo, né? Mas se não tiver nada, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, né? Então, se nós estamos fazendo bem e aproveitando a vida, cada dia, construindo, quando chegar um período que possa vir uma prova nossa, né, um período mais difícil na nossa vida, muitas vezes vai contar a lei do merecimento a nosso favor. Então, ao invés de passar por um período muito difícil, essa questão é amenizada. Né? Íamos passar por uma prova muito forte, a prova fica menor. E aí, durante a prova, recebemos ajuda ainda. Então, outros, né, interferem a nosso favor. Então, assim é a vida, né? A lei da ação e reação. Estamos fazendo bem, praticando a caridade, esquecendo as mágoas, os rancores. Chega esse negócio de trazer, porque aconteceu comigo quando eu era criança, deixa para trás. Vai ficar, isso aí não é um troféu, é uma coisa, uma prova, né, que passamos, mas que devemos esquecer e ir para frente, para abrir novas luzes na nossa vida, né, abrir outros caminhos e construir. Quem quer ficar no mal, fique no mal. Vamos nos libertar disso, né? E a partir daí, a lei do merecimento vai nos trazer também aquilo que nós buscamos. E esse processo todo que nós aprendemos
Porque a vida é muito mais complexa, é simples, mas também é muito complexa. Porque não é simplesmente, tal, sou uma vítima, aconteceu comigo. A vida vem de sucessivas encarnações, não é de hoje. Voltamos à Terra para reencontrar pessoas, conviver junto, fazer o bem, ter a oportunidade de construir. E o que nós fizermos na nossa vida é o que nós vamos estar recebendo. Inclusive as provas que nós passamos, né, inclusive as provas que também vão terminando, né? Às vezes passa um período, o período acaba, estamos libertos. E a partir daí é só progresso, ok? Então, boa tarde a todos. E aí, está no horário, né? Bom, e agora? Posso pegar essa? É para você. Bom, e assim, né, passamos ao momento que todos estão ansiando, né, de fazer uma colocação a respeito do tema. É só levantar a mão. Eu levo o microfone até vocês. Todo mundo entendeu tudo? Ninguém entendeu nada, né? Você colocou, né, que é importante o renascimento das pessoas, né? Ou seja, deixar aquele homem velho para permitir que o homem novo ele se manifeste. Não é isso? E esse exercício da passagem do homem velho para o homem novo que é o mais complicado, né? Porque aí nós teríamos que abrir mão de certos conceitos, certas posições, e ainda muitos não estão, grande parte não está preparado para isso. Mas esse exercício que seria o inicial, esse exercício que permitiria que nós mudássemos a nossa postura, ou seja, refletir sobre o que fizemos na vida, para a partir daí tomar as mudanças, para modificarmos as nossas posturas, para poder almejar uma vida melhor? Seria mais ou menos isso? A colocação que você... Seria, né, o exercício, né, que você fala. É porque, assim, vamos pensar até nos casos dos hábitos que nós temos, né? A nossa maneira de pensar, de agir, de sentir. Às vezes alguém fala conosco que nós somos muito nervosos, outro somos muito melindrados. São maneiras de sentir que não vêm de hoje, não começaram ontem. Elas vêm, né, como os espíritos falam para o Kardec, você é o artífice de si mesmo. Então ela vem de construções, assim, de nossos hábitos lá atrás. Imagina uma encarnação que nós somos muito poderosos, temos tudo, né? Ninguém nos contraria, aí o orgulho vai lá em cima, né? O orgulho vai lá em cima. Quando alguém contraria, você sente aquela... Então, assim, às vezes, de acordo com as experiências, nós estamos moldando a nós mesmos, como nós sentimos, como nós pensamos, como nós reagimos às coisas, às vezes com pessimismo, com fraqueza, com covardia, às vezes com otimismo, né? Com coragem, eu vou tentar de novo. Então, essas coisas, toda a nossa maneira de amar as pessoas, de gostar, de relacionar, então tudo isso, de guardar mágoa, de esquecer, né? Então tudo isso é uma construção que nós fazemos, vícios que nós temos, que não vem de um dia para o outro, vem do hábito, de vai, passa um período, passa anos, passa... Então, para voltar a isso, é o que você falou, nós estamos aprendendo o que é melhor fazer, dentro do que nós aprendemos no Evangelho e tudo mais. Então, uma vez que a gente aceite o que deve fazer, a prática, né, não vai ser de hoje para amanhã que nós vamos conseguir, mas nós começamos a mudar os nossos hábitos. E isso, aos poucos, nós estamos reeducando a nós mesmos, né, nessa tarefa. Legal. Então, exercício duro, né? Uma paciência. Muita paciência, muita... E ninguém vai fazer por nós, né? Não tem como transferir. Não tem como pagar para outro fazer, não? Não, né? Não. Tem que fazer mesmo, né? Bom, como o mestre mesmo falou, né? Ninguém verá o reino no céu se não nascer de novo, né? Então, até a simbologia, né? Quando você é batizado na igreja, né? Na igreja católica, você está aceitando o cristianismo, está aceitando Jesus, está aceitando Deus. Então você nasceu ali, naquele momento você nasceu para a cristandade. Os evangélicos é quando você
faz o batismo na água, né? Então você deixou aquele homem velho, aquela roupa velha, colocou uma roupa nova para assumir uma nova postura da vida. Os hindus, a mesma coisa. Então todo mundo tem o seu rito de passagem, né? E nós, né, o nosso rito de passagem é o nosso dia a dia, né? Então um dia a dia melhor, né? Acho que Santo Agostinho resume bem isso para nós, né? Fechar no fim do dia, e o que você fizer de bom, o que fizer de ruim, você elimina para poder se transformar no homem de bem, né? Gente, que dificuldade, que exercício, né? Que força de vontade. Parece um exercício longo, né? Mas ele traz resultados a curto prazo também. Pensar assim. Senão você fala, nossa, eu vou ter que ver o resto da minha vida privado de tudo. Não é assim, mas a mudança nossa, aos poucos, vai refletindo, né? É igual quando você está desequilibrado, magoado, você está com a cabeça cheia, então você está ali, você não consegue ver mais nada. Quando passa isso tudo e você começa a trabalhar, você sente que você se equilibra, você se protege, parece que fecha a sua proteção, você se sintoniza com o seu guia espiritual. Então você já sente a melhora logo, né? E mais fortalecido para continuar. É a vida, né? Deixa eu só ver se tem alguma pergunta na internet lá. Se não tiver, tá bom. A gente encerra. Só um segundo. Você vê? Mais alguém? Alguém gostaria de fazer um comentário, uma colocação, alguma coisa? Tem um pessoal da internet aí, né? Enquanto ela vem, eu vou lembrando uma passagem rápida do Chico que também acho muito ilustrativa. Eu vou contar resumido, porque a história é longa. Mas ele, se eu não me engano, teve uma época na vida dele que o cunhado o cunhado dele tinha desencarnado, se eu não me engano, né? Deixou a irmã dele viúva com filhos. E um filho dela tinha problemas. Era uma criança especial. E aí, a irmã dele. O contrário, o irmão dele morreu. E a cunhada dele, que estava com um filho especial e tudo mais, começou a ficar com problemas mentais. Então, olha a situação. Viúva, nova, com problemas mentais, e ele, aquele problema todo, aquele agito, ele chegou para o Emmanuel e falou... acho que uma vez ele estava chorando, assim, o Emmanuel falou, o que acontece que você está chorando? Né? Não, você está vendo, ó, a cunhada dele, ela tinha sido levada para o hospício, para se internar nessa hora. Então foi demais para eles. E ele falou, uma situação dessa, agora ela foi para o hospício. Aí o Emmanuel pacientemente falou, Chico, aquela história lá, dor, né? Ele falou assim, engraçado, você está chorando pela sua cunhada, mas você atendeu 200 pessoas ontem à noite no centro, com gravíssimos problemas, e eu não vi você chorar por nenhuma delas, né? Não, mas agora é na minha família, ele falou, né? Aqui na minha família. Aí que o Emmanuel falou, mas será que a dor Xavier é mais importante que a dor Almeida, a dor não sei o que, as outras? Aí ele começou a falar, Chico, imagina que nós estamos numa casa da justiça, né? E nós somos pessoas que assinam os processos e tudo mais. Então, o que nós temos que fazer? Cumprir os processos ou rasgar os processos? Aí ele falou, devemos cumprir os processos. E aí ele foi dando as lições, né? Eu não lembro da história inteira, mas ele falou assim, a vida na Terra é assim, às vezes a gente tem que cumprir. Ele falou, sua irmã vai voltar, né? Mas ele deu a entender que não voltaria tão rápido, só realmente demorou uns 2 anos. Aí ele ainda ensinou, ele falou, em vez de você ficar chorando aí, olha a criança ali. A criança estava chorando, né? É uma criança, né? Por que você não vai lá ajudar a criança a ficar com ela, né? Dar o carinho, dar o amor, o afeto que ela está precisando? Aí ele foi, em vez de chorar, ele foi trabalhar. Então, olha todos os ensinamentos que tem aí, né? Então, em vez de ele ficar lá, ele foi fazer alguma coisa. E em vez de ficar reclamando. E também havia o ensinamento dos processos que às vezes tem que se passar pela Terra, né? Então a gente ora, a gente trabalha, a gente melhora para que sejam diminuídos, sejam amenizados, né? Até os presos saem, sim, por bom comportamento saem. A pena é uma, mas dependendo do canto,
bom comportamento, pode, então, alguns assim. trabalhos que fazem, né? Então, assim, renasce agora, né? Vamos renovar nossa vida e vamos para frente. Deixa passar, tá ok? Agora é a oportunidade. Obrigado. Obrigado, Márcio. Bom, não tem pergunta na internet, então, obrigado a todos. E assim, me assustei agora, desculpa. E assim, né, depois desses momentos que passamos aí desse nosso bate-papo, né, depois de muito recebermos, é chegado o momento de retribuirmos. Então, mais uma vez, convido a todos a fechar os olhos do plano físico, abrindo os nossos corações e vamos doar os nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos, nossas melhores energias, em vibrações de paz, de amor e reconforto. Que essas energias possam ser utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-as a todos os hospitais e leitos de dor, vibrando por todos aqueles que clamam por justiça, para que recebam conforme merecimento e a necessidade. Por todos aqueles que se dizem deserdados, desafortunados, abandonados, esquecidos, para que possam ser reconfortados. Por todas as casas de oração, todos os templos, todas as casas espíritas, todas as igrejas, sinagogas, congregações, onde se encontrem pessoas voltadas à prática do bem, para que eles sirvam, Senhor, como faroleiros na noite escura, para aqueles irmãos perdidos na estrada do caminho, Senhor. Que todos possamos, fortalecidos no vosso amor, na vossa caridade, Senhor, continuar a nossa busca de melhora, de modificação, Senhor. Por esse planeta Terra que passa por grandes transformações, para que ele seja envolto no abraço fraterno, Senhor, e que as injustiças possam ser eliminadas gradativamente conforme a evolução do planeta, Mestre. E por todos nós, que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, os companheiros da espiritualidade, pela oportunidade que nos foi apresentada nesta tarde, pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos e que Ele permaneça conosco por toda a nossa semana, nos acompanhando, nos orientando, iluminando e protegendo. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles companheiros que vão receber o passe magnético, né? Eu já peço para formar a fila, e depois serão os companheiros que receberão o passe espiritual. E aqueles que aguardem também receberão aquele abraço fraterno, né? Daquele passe. É só aguardar que serão orientados para receber o tratamento. Uma boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos e até semana que vem, se Deus quiser.